Olá! Hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023 e eu volto aqui para falar do grande deslize cometido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao dizer a uma plateia de estudantes que o vaiavam que nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Que mancada, hein? Ô, doutor, pelo amor de Deus. Bom, ele já está tentando aí se desculpar, arrumar um jeito de se explicar, mas a verdade é que, além disso, eu também vou falar da substituição da Dani do Vaguinho pelo Celso Sabino, do União Brasil, no Ministério do Turismo do Lula. Também falar da atitude grosseira e inútil e nociva ao Flamengo, tomada pelo presidente do clube, Rodolfo Landim, ao imitar a sua rival, Leila Pereira do Palmeiras, proibindo que jogadores, técnicos, assistentes e tal, dessem entrevistas. Sobre isso, vou voltar a falar, porque eu já falei isso da Leila Pereira, vou falar do erro do Rodolfo Landim. Além disso, eu vou pedir licença a você, que está me seguindo, que está me acompanhando, para dividir comigo a emoção, a alegria de ter sido o assunto da coluna do professor doutor em letras Rinaldo de Fernandes, no jornal, no prestigiadíssimo jornal literário Rascunho, dirigido por Rogério Pereira, lá em Curitiba, no Paraná. Bom, meus caros amigos, eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a sua persistência e a sua credulidade no que eu vivo dizendo aqui. Eu não sou imparcial, eu sou parcial, ao lado do cidadão, daquele que paga impostos, daquele que sustenta essa carga terrível que é o Estado brasileiro. E sou contra o Estado brasileiro, os seus serviçais, os seus privilegiados e, sobretudo, esse sistema de casta em que o cidadão vira um pária, como se fosse um pária daquelas castas indianas, Bom, vamos começar aqui pelo começo. O ministro Luiz Roberto Barroso é tido como um dos mais preparados do time dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É professor universitário, advogado de grande competência, mas ele chegou ao Supremo, segundo consta na pauta dos adversários dele, do PT e do Supremo, que foi nomeado porque defendeu gratuitamente o Cesare Battisti, um terrorista italiano que ganhou as graças de Lula da Silva, graças a o amigo do Lula e do PT lá de Paris, que lhe deu que deu abrigo ao Cesare Battisti, que deu abrigo à filha do Lula, um casal formado por uma filha de um empreiteiro brasileiro, deu abrigo a Lurian, filha do Lula, em Paris, e assim esse casal, que tinha uma ligação com Cesare Battisti, fugiu da Itália e passou pela França, veio para o Brasil. E como todos sabemos, o Brasil cometeu o supremo vexame, a suprema vergonha de ter abrigado esse criminoso que assassinava inimigos da direita e quebrava as pernas deles para que pudessem ser identificados quando estivessem na rua. Bom, o doutor Luiz Roberto Barroso faz parte da elite, que é o Supremo Tribunal Federal. E agora ele cometeu um equívoco que só pode ter resultado de um sentimento de extrema onipotência, de se achar melhor do que todos e do que alguns. Ele, numa alocução, numa reunião da União Nacional dos Estudantes, a famosa, no Congresso o 59º Congresso da UNE,
fez a frase mais infeliz da vida dele. Ele disse o seguinte: nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Alto lá, ministro! Quem derrotou o Bolsonaro, quem deu a vitória ao bolsonarismo em 2018 e derrotou o bolsonarismo em 2022 foi o eleitor brasileiro, foi o cidadão brasileiro, foi o espoliado povo brasileiro, faminto, miserável, nas ruas, completamente isolado do poder republicano do qual o senhor faz parte. Não foi isso que o senhor quis dizer, o Supremo Tribunal Federal, que decidiu derrotar para permitir a democracia. Não. A democracia é que venceu o bolsonarismo. O cidadão é que venceu o bolsonarismo. A sua frase, ministro, é de uma infelicidade sem limites. Mas ele, já aproveitando ali da amizade que os membros da casta têm, telefonou para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para tentar explicar essa declaração infeliz. E o Rodrigo Pacheco ouviu e tal, para tentar evitar, porque já tem partido da oposição, o pessoal da direita, os filo-bolsonaristas, pedindo ao Senado, que é a autoridade capaz de decretar o seu impeachment. O impeachment do ministro do Supremo é quase, na prática, uma impossibilidade, mas ele resolveu, de bobagem bastava o que ele fez. Aí telefonou para ver se evita o impeachment. Bom, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Lula consagrou a sua aliança com o Partido União Brasil, do Luciano Bivar, partido que elegeu o Bolsonaro na primeira eleição de 2018, e nomeou para o cargo de ministro do Turismo Celso Sabino, da União Brasil, e, sobretudo, da alta confiança de Arthur Lira, o grão-vizir da República Petista, né? O Celso Sabino ocupa o lugar de Daniela, Dani do Vaguinho, mulher do prefeito de Belford Roxo, e que tinha uma enorme gratidão do Lula pela grande quantidade de votos que lhe propiciou no município de Belford Roxo, no qual o seu marido, o famoso Vaguinho, é prefeito e acusado, ao lado dela, por exemplo, de controlar esses votos, um sistema assim, quase coronelista, né? Pois é. Por isso que se fala através das milícias, né? Se fala que os chefões de milícias que querem o voto impresso para poder controlar o voto dos seus escravos. Essa conversa toda que você está ouvindo aí, que não é bem assim, porque é a União Brasil, não é o Arthur Lira, porque não é o Centrão. Mentira! Eu me lembrei até de uma música do Luiz Gonzaga, meu querido amigo, que o Silvio Santos, em cuja emissora SBT eu já trabalhei, usava muito em seus programas, nem sei se usa mais. A música do Gonzaga era que mentira, que lorota boa. E eu diria exatamente o contrário desse papo aí todo sobre o novo ministro do Turismo e o Centrão. Que mentira, que lorota ruim. Ruim. Eu já adiantei a vocês que eu vou tratar de futebol aqui. É que o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, não é nem original, pois imita a senhora Leila Pereira, presidente do Palmeiras, quando proíbe os jogadores do Flamengo, o técnico e outros dirigentes de darem entrevista depois de um jogo histórico no qual o Flamengo eliminou mais uma vez, pela terceira vez, o Clube Atlético Paranaense, o Atlético com TH, né? Na Baixada, na Arena da Baixada, em Curitiba, sob os berros e as agressões da torcida. Houve berro, agressão da torcida. Berro, a torcida tem direito de berrar. A torcida jogou o jogo inteiro, como o Gabigol é o artilheiro do Flamengo nos jogos decisivos, a torcida jogou tudo nele. O juiz não tomou nenhuma atitude, nem recolheu os objetos jogados. Jogou cerveja, jogou água,
Ele fez até um gesto de suprema ironia, comeu um biscoito que alguém jogou nele. Pois é, só que ele fez um gol, o gol decisivo, aos 48 minutos do segundo tempo, e comemorou o gol, daquele jeito engraçado que ele comemora. Aí o juiz considerou isso uma provocação, porque foi de frente à torcida do Atlético. A besta quadrada que tomou essa atitude não percebeu que a torcida do Atlético estava no estádio inteiro. O jogo era jogado no estádio do Atlético e o cara não foi informado pelos manda-chuva da CBF, que estão agora defendendo os seus erros indefensáveis. Pois é. Acontece o seguinte: o juiz, o Flamengo ganhou 2-0. Desclassificou o Atlético do Paraná de novo, está ficando uma tradição, e o juiz Braulio da Silva Machado deu um cartão amarelo para o Gabigol. Anulou um gol do Gabigol, que seria o segundo do Flamengo, o jogo era para ser 3-0, usando as linhas do impedimento, e até agora ninguém consegue explicar. O Paulo César, da Globo, tentou explicar, porque ele é um defensor do juiz. As emissoras de televisão contratam ex-juízes para defender os juízes que erram. Os juízes, não é o VAR no Brasil que é ruim, não. Os juízes é que são péssimos. E são péssimos porque são amadores. Os juízes ingleses são melhores, e o VAR inglês é melhor porque os juízes são melhores. Porque são profissionais, os ingleses e os alemães. O juiz brasileiro tinham que ser profissionais, e a CBF tem dinheiro para pagar juiz. Então esse juiz é um absurdo. Primeiro, fez olho de cego para o que se jogou no Gabigol. Depois deu um cartão amarelo porque ele comemorou o gol que ele fez. Onde é que está na regra que um jogador não pode comemorar o gol? Ele apenas comemorou, não provocou ninguém. Eu ouvi o Carlos Eugênio Simon, que é um juiz brasileiro, árbitro brasileiro que apitou na Copa do Mundo, dizendo que tinha um erro fatal na decretação do impedimento dele no outro gol. Segundo o Carlos Eugênio Simon, a linha que traça o impedimento do VAR, ela tem que ser traçada no ombro e não no braço, porque a linha é traçada em partes do corpo do atleta que podem ser tocados pela bola legalmente, o braço não. Me parece isso lógico. E me parece lógico que se era para anular o gol, por que botaram o gol no VAR? Por que botaram o VAR no campo? E a torcida inteira assistiu. É claro que a torcida do Atlético vibrou, né? Mas o pior de todos os erros foi aos 50 e tantos minutos, no último minuto do jogo, os jogadores Gerson do Flamengo e Thiago Heleno do Atlético foram apartar uma briga e ele expulsou os dois. Thiago Heleno vai cumprir um jogo de suspensão na Copa do Brasil do ano que vem, e o Flamengo vai cumprir essa suspensão de um jogador fundamental no próximo jogo. Estou aqui para defender o Flamengo, não. Porque aí o Flamengo teve uma reação que é pior do que tudo isso que o juiz fez, que foi essa decisão da diretoria do clube de proibir todo mundo. Olha aqui, eu quero deixar claro uma coisa. Eu sou Flamengo. Agora, eu sei que nós já ganhamos muitos títulos em erros de arbitragem. Eu não sei se foi roubado, se não foi roubado. Falava-se muito nos anos 50 dos dragões rubro-negros chefiados pelo brilhante romancista paraibano, meu conterrâneo, José Lins do Rego, teoricamente para comprar juiz. Amarildo, o craque da seleção em 62, dizia que o Santos comprou o juiz da final contra o Milan, onde ele jogava, no Maracanã, no Campeonato Mundial. Eu não sei. O que é certo, meus amigos, é o seguinte: a atitude do Flamengo é uma atitude estúpida, porque não se combate erro de arbitragem proibindo de falar num negócio multimilionário e muito popular como é o futebol. É preciso que haja as entrevistas, porque isso é um direito de quem paga a conta, que é o torcedor, não é o clube não, viu? O seu Landim? Esse Landim é uma besta, né? Pois é, então é o seguinte, agora o senhor Wilson Senem, o responsável por todos os erros repetidos da arbitragem no Brasil, defendeu, a mesma coisa que o Paulo César de Oliveira lá na TV, na Globo News, o senhor
Braulio Machado, que é realmente um juiz desastrado, né? O gesto aqui tem zero. Zero! Zero para ele. Zero para ele, zero para o Landim. Zero para o Landim por essa decisão. Ou recuo, ou que tal, hein? Que decisão estúpida é essa? Bom, outra notícia que eu queria comentar aqui com vocês é que repercutiu muito mal a decisão do Lula sobre escolas cívico-militares. Na verdade, o governo federal suspendeu os militares que passam, depois do desgoverno Bolsonaro, eles passavam a ensinar e receber do governo federal o salário nas escolas, né? O Camilo Santana, ministro da Educação, que fez um trabalho brilhante no Ceará, no PT do Ceará, e principalmente na cidade dos Gomes, né? Que o apoiam, em Sobral, já explicou que não é bem assim, ele apenas desmobilizou os militares, não fechou as escolas. É recuo ou é desculpa? Não sei. Bom, para terminar a nossa conversa hoje, eu quero dizer a vocês que morreu uma pessoa e 23 foram feridas no ciclone no Rio Grande do Sul, e 2 mulheres morreram em São Paulo com um vento forte, e resultou aqui em São Paulo desse ciclone lá do Sul. Eu quero convidar vocês a ver a entrevista que André Marcília, advogado que é colunista como eu, da Cruzoé e do Antagonista, escreveu sobre a descarada mentira daqueles, do tal de Cajado e outros que mudaram a lei da filha do Eduardo Cunha para proteger políticos, né? É mentira, segundo ele. Veja lá. Tem também o Dois Dedos de Prosa, com o Cecel, falando das festas tradicionais do São João do Nordeste, substituídas por shows de sertanejo. Mas eu não queria terminar sem falar disso aqui. Isso aqui é uma das coisas mais honrosas que eu já li na minha vida. Me promoveu uma grande emoção. O doutor em letras, Rinaldo de Fernando, maranhense, professor da escola da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, escreveu a sua coluna do melhor jornal dedicado à literatura no Brasil hoje, que é o Rascunho, dirigido pelo Rogério Pereira, lá em Curitiba, no Paraná, a poesia plurifacetada de José Neumann de Pinto. José Neumann de Pinto, vocês sabem que sou eu. Ele está falando deste livro aqui, meu último livro de poesia, Antes de Atravessar. Isso me comoveu muito. Já tenho recebido textos magníficos do outro doutor de letras, que é o catarinense Dionísio da Silva, um texto também muito bonito do Jacob Goldberg. E esse texto aqui do Rinaldo, o Rinaldo dividiu a crítica em duas. Está saindo este mês, no próximo mês vai sair a parte final. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!